A busca da verdade na filosofia materialista de Karl Marx. Mergulhando na Revolução Industrial e nas contradições sociais. Imagine um mundo em ebulição. Máquinas gigantes tomando conta das fábricas, operários trabalhando longas horas por salários baixos, cidades crescendo de forma desordenada e desigualdades sociais cada vez mais gritantes. Esse é o cenário da Revolução Industrial, que marcou o século XVIII e XIX e transformou completamente a maneira como vivemos. A filosofia materialista de Karl Marx, nascida nesse contexto, busca entender as contradições sociais que surgiram com a industrialização e como a luta de classes impulsiona a história. Mas o que isso significa na prática? Matéria, a base da realidade e da consciência. Imagine um jogo de futebol, a bola, os jogadores, o campo e as regras fazem parte da realidade do jogo. Mas por trás disso, existem as relações sociais entre os jogadores e o treinador, as forças produtivas, como a força física dos jogadores e a inteligência do técnico, e os meios de produção, como as chuteiras, as camisas e o próprio campo. Assim como no futebol, a realidade material é a base da nossa existência e influencia tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. A dialética, a lei do movimento e da mudança constante. Tudo no mundo está em constante transformação, nada permanece igual por muito tempo. A natureza, a sociedade e até mesmo nossos próprios pensamentos mudam constantemente. A dialética, como explica Marx, é a lei que rege essa mudança. Ela se baseia na ideia de que as coisas não existem de forma isolada, mas sim em relação umas com as outras. As contradições entre esses elementos são o que impulsiona a mudança. Imagine uma planta crescendo, ela precisa de água, luz e nutrientes para se desenvolver. Mas se a água for em excesso, a planta pode apodrecer. Essa contradição entre água e planta é o que impulsiona o crescimento da planta, buscando um equilíbrio. A luta de classes, o motor da história. Para Marx, a história não é guiada por grandes heróis ou ideias geniais, mas sim pela luta de classes. As classes sociais são grupos de pessoas que ocupam posições diferentes na sociedade e têm interesses antagônicos. Imagine uma fábrica, o capitalista é dono da fábrica e dos equipamentos, enquanto os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de um salário. O capitalista busca maximizar seus lucros, enquanto o trabalhador busca melhores condições de trabalho e salário. Essa contradição gera a luta de classes. Exemplo prático, a pandemia de Covid-19, revelando as desigualdades e a luta por recursos. A pandemia de Covid-19 evidenciou as desigualdades sociais que existem no mundo. Enquanto alguns países dispunham de recursos para proteger sua população, outros foram duramente impactados pela crise sanitária. Essa situação demonstra como a luta por recursos é um reflexo da luta de classes. As classes dominantes, com maior acesso a recursos, tiveram melhores condições de se proteger da pandemia, enquanto as classes trabalhadoras sofreram com a falta de acesso à saúde, educação e outros serviços básicos. Conclusão da parte 1. Nesta primeira parte, exploramos os conceitos básicos do materialismo dialético, com ênfase na primazia da matéria, na dialética e na luta de classes. Abordamos a busca pela verdade como um processo contínuo e coletivo, que deve ser realizado através da análise crítica da realidade e da luta por transformações sociais. Parte 2. Mergulhando nas profundezas da consciência social. A consciência social é a parte da nossa consciência que é formada pelas relações sociais em que vivemos. Ela é influenciada pela infraestrutura, meios de produção e relações de produção, e pela superestrutura, ou formas políticas, sociais, jurídicas e culturais, da sociedade. Imagine um jogador de futebol, sua consciência social é formada pelas regras do jogo, pela cultura do futebol e pelas relações que ele tem com seus companheiros de equipe. Essa consciência social influencia a maneira como ele pensa, age e se comporta dentro do campo. A ideologia, a máscara das classes dominantes. A ideologia é um conjunto de ideias que servem para legitimar o poder da classe dominante e manter o controle social. Ela é formada pelas ideias, valores e crenças que são propagadas pela superestrutura da sociedade. Imagine um governo que defende a ideia de que a pobreza é resultado da falta de esforço individual. Essa é uma ideologia que serve para mascarar as desigualdades sociais e evitar que as pessoas questionem o sistema. A função da ideologia é fazer com que as pessoas acreditem que as coisas são como devem ser, mesmo quando não são. Ela distorce a realidade e impede que as pessoas percebam as contradições sociais que existem. Exemplo prático. A ideologia neoliberal, meritocracia como mito e exploração como realidade.
A ideologia neoliberal é um exemplo clássico de como a ideologia serve para legitimar o poder da classe dominante. Essa ideologia defende a ideia de que todos têm as mesmas oportunidades de sucesso, desde que se esforcem. No entanto, a realidade é que as pessoas nascem com diferentes condições de vida e não têm as mesmas oportunidades. A meritocracia é um mito que serve para mascarar a exploração dos trabalhadores pelo capital. Conclusão da parte 2. Ao analisar a influência da infraestrutura e da superestrutura sobre a consciência e a ideologia, percebemos que a busca pela verdade é um processo contínuo e coletivo. A compreensão da realidade material e das relações de poder nos permite questionar as verdades impostas e construir um conhecimento emancipador. Parte 3. A alienação no cotidiano, desvendando as armadilhas do sistema. Imaginem um jovem, cheio de sonhos e aspirações, que ingressa no mercado de trabalho. Inicialmente, ele se sente entusiasmado com a oportunidade de contribuir para a sociedade e conquistar sua independência. Mas, com o passar do tempo, a realidade se mostra dura e decepcionante. Trabalho repetitivo e exploração. O jovem se vê preso em uma rotina exaustiva e repetitiva, realizando tarefas que não o desafiam ou o realizam. Sua criatividade e potencial são sufocados pela necessidade de seguir ordens e cumprir metas irreais. O salário recebido mal cobre suas necessidades básicas, o que o impede de aproveitar a vida ao máximo e realizar seus sonhos. Sente-se explorado, como se seu tempo e sua energia estivessem sendo drenados em troca de migalhas. Construção da verdade coletiva, a busca por um conhecimento emancipador, influenciado pela infraestrutura e superestrutura. A verdade não é algo absoluto e imutável, mas sim um processo de construção contínua e coletiva. A filosofia materialista de Marx nos ensina que a verdade está relacionada à realidade material e às relações de poder. Para construir uma verdade coletiva, precisamos levar em consideração a experiência dos trabalhadores e de outros grupos marginalizados pela sociedade. Essa verdade deve ser emancipadora, ou seja, deve nos ajudar a libertar-nos da exploração e da alienação. Exemplo prático da verdade coletiva, a luta pela igualdade racial e de gênero, modificando superestrutura e infraestrutura. A luta pela igualdade racial e de gênero é um exemplo de como a construção da verdade coletiva pode contribuir para a transformação da sociedade. Essa luta visa questionar as ideias racistas e sexistas que dominam a superestrutura da sociedade e modificar as relações de poder existentes. A luta pela igualdade também busca modificar a infraestrutura da sociedade, como através da criação de políticas públicas que promovam a inclusão social e a distribuição de renda. Reflexão final: a filosofia materialista de Marx como guia para a ação transformadora. A filosofia materialista de Marx oferece uma perspectiva dinâmica e participativa na busca pela verdade e pela justiça social. Sua abordagem nos leva a entender que a jornada pela verdade não é um empreendimento solitário, mas sim um processo contínuo e coletivo. Por meio da análise crítica da realidade e da luta pela emancipação humana, podemos desvendar as estruturas de poder e desigualdade que permeiam nossa sociedade. Ao construir uma verdade coletiva, baseada na solidariedade e na busca pelo bem comum, abrimos caminho para um futuro mais justo e humano para todos. A filosofia materialista de Marx, longe de ser apenas teórica, é um chamado à ação, convidando-nos a questionar o status quo, a defender nossos direitos e a trabalhar ativamente na construção de um mundo melhor. Nesse sentido, ela nos capacita não apenas a compreender o mundo, mas também a transformá-lo. Como o próprio Marx disse, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo.